para que algum passo seja dado, vai ser necessário tratar a segurança pública não como um detalhe perfunctório, apendicular, não como um reflexo, como uma superestrutura que apenas reflita outras realidades, mas como um dos núcleos fundamentais de luta, claro que é da luta de classe, é da luta antirracista, da luta por direitos, da luta popular pela vida, por dignidade e pela democracia no entendimento radical. Olá, é um prazer estar com vocês, com todas e todos que nos acompanham, e um privilégio participar dessa série Brasil em Disputa, organizada pela Boitempo, minha editora, editora de todos nós e de todas nós comprometidos e comprometidas com as lutas democráticas. Falar sobre segurança pública nesse contexto em que nós estamos, às vésperas de eleições e pensando um pouco no futuro, é muito difícil. São temas que se entrecruzam e que, se já são em si complexos, na sua articulação se tornam, então, ainda muito mais desafiadores, muito mais complexos. Eu acho que nem seria necessário dizê-lo, mas, de todo modo, vale aqui a redundância, com muita ênfase. Antes de falar de segurança pública, qualquer que seja o significado que venhamos atribuir a essa categoria, é preciso que nós saibamos de que país nós estamos falando, de que formação social. Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de uma história de racismo estrutural, de misoginia, homofobia, nós estamos falando de uma história de exploração de classe num nível absurdo, num nível extraordinariamente elevado. E nós estamos, portanto, falando de uma história da violência. A história da sociedade brasileira tem sido uma história de violência, ou, no plural, de violências, modalidades distintas que se combinam. E, portanto, não por acaso, uma história de escravidão e uma história de exclusões e de autoritarismo. E é esse o contexto que cerca, afinal de contas, os problemas nos quais vamos nos deter. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês um quadro muito ligeiro, superficial e bastante contemporâneo, para que, num segundo momento, eu lhes traga um pouco da história que tornou possível esse quadro que vou descrever para vocês. E, na última parte, digamos assim, vou procurar responder uma pergunta para a qual, no fundo, eu não tenho resposta, mas vou fazer o exercício da indagação e da reflexão sobre as possibilidades de resposta. E essa terceira parte seria, portanto, destinada ao futuro, ao próximo governo, que nós esperamos venha a ser um governo de reconstrução do que ainda reste de democracia para nós e para que nós retomemos um processo de lutas por direitos, de ampliação desses direitos, de ampliação da participação na direção da construção de alguma coisa que mereça efetivamente um dia esse nome democracia. O quadro contemporâneo desse universo das violências e das diversas formas de criminalidade pode ser assim descrito. Nós temos aproximadamente 50 mil homicídios dolosos por ano, temos tido esse número escandaloso de assassinatos todos os anos, com alguma variação, agora, inclusive, com uma inflexão decrescente que expressa
articulações no mundo do crime, as facções têm negociado, têm celebrado contratos, as suas tordesilhas, as suas partições, e o entendimento entre elas tende a reduzir a taxa da violência visível, daquela mais escandalosa, e isso dá uma impressão equivocada de redução, de controle, etc. Quando, de fato, muitas vezes, embora positiva, como sempre, a salvação de vidas, né, a redução do número de mortes violentas, apesar, né, de ser evidentemente positivo, com frequência isso acaba refletindo o agravamento da situação, a ampliação do poder de facções criminosas. E, em nosso caso, isso decorre de políticas do Estado, de ações das instituições públicas, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo. Então, nós temos essa taxa elevadíssima, esses números elevadíssimos de homicídios dolosos, que são, em boa medida, impunes, que passam impunemente. E por quê? Porque a baixíssima taxa de esclarecimento ou de elucidação, e, mais uma vez, por que isso acontece? Porque a imensa maioria das vítimas desses homicídios é composta por negros, jovens, pobres, residentes de territórios vulneráveis. Se esse número imenso de homicídios alcançasse, vitimizasse indivíduos de classe média, é claro que o país já teria tomado uma providência, né? A sociedade brasileira teria reagido por meio de suas instituições, de seus atores políticos, isso seria inaceitável, e cairiam comandantes de polícia, chefes de polícia, secretários, governadores, quiçá presidentes. Mas, como as vítimas são aquelas que estão exatamente na base da pirâmide da exploração de classes, retratando aí mais uma vez o racismo que se radica em nossa história, que é quase uma espécie de atavismo da nossa sociedade e que está presente nas mais diversas manifestações, isso acaba tornando o Estado muito, por meio dos governos e das suas instituições, muito serenos e impotentes, inertes, amorfos e passivos diante desse quadro, dessa realidade, que vai sendo assim simplesmente objeto de uma lamentação, de uma contemplação cúmplice, e a vida que segue, ou a morte que segue o seu caminho, essa procissão tão dolorosa, esse calvário abominável, né? Então, como se trata de fenômenos que têm características muito claras de cor, de raça, de classe, de território, e se deduz que a passividade, a tolerância do Estado, de suas representações, seja a que nós conhecemos. Muito poucos são os casos efetivamente desvendados, e as ações e as reparações e as intervenções da polícia e da justiça no sentido da identificação de culpados e condenações, etc. Isso, entretanto, e esse é um ponto decisivo, não significa que o Brasil seja o país da impunidade. Pelo contrário, nós temos a terceira população carcerária do mundo. Estamos chegando a quase 800 mil presos. E temos a população carcerária que cresce mais rapidamente, tem crescido mais rapidamente em todo o mundo desde 2001. Portanto, nós não podemos falar em impunidade, em sentido geral. Isso seria um absurdo por conta desses dados que acabo de compartilhar com vocês. Por outro lado, eu havia dito que os crimes mais graves, que aqueles que importam na perda de vidas, esses permanecem, boa parte, impunes, porque não há investigação, etc., são os homicídios dolosos.
Então, o que há é uma impunidade seletiva, dependendo do tipo de crime da vítima, né, da natureza, das características das vítimas. Vamos, então, entender o que é que está acontecendo no sistema prisional, quais são as prioridades, em que está sendo investida a energia repressiva do Estado brasileiro por meio dos governos e dos mecanismos policiais que atuam nos estados, etc. Basicamente, pelas polícias militares e civis. Eu dizia a vocês, nós estamos chegando próximos a 800 mil presos. E, se nós nos debruçarmos sobre esse universo, prisional, nós veremos que a imensa concentração, mais um retrato do racismo estrutural e da exploração de classe, etc., há uma enorme concentração nos homens negros e pobres que residiam em territórios vulneráveis. De novo, esse é o retrato que nós vamos não só encontrar lá na vitimização mais grave, no processo homicida, mas também no sistema prisional. E temos quase 40% que estão em prisão preventiva ou provisória, que não foram julgados e que permanecem no sistema penitenciário. E, segundo alguns dados disponíveis a respeito de procedimentos judiciais, nós sabemos que, em média, um terço dos casos julgados conduzem ao reconhecimento da inocência do réu ou da ré. Então, nós temos, fazendo um cálculo simples, alguma coisa com 320 mil ainda não julgados no sistema, considerando os homens, né? Nós temos aí 320 mil não julgados, um terço disso, 107 mil, 106, 107 mil pessoas, que, a julgar pelo padrão que nós encontramos no funcionamento do judiciário, da justiça criminal, seriam inocentes e que estão presos, detidos no sistema penitenciário. Um outro dado fundamental é que há um subgrupo no universo prisional cujo crescimento velocíssimo explica a explosão, digamos, demográfica, né, nesse sistema, o crescimento dessa população prisional. É o subgrupo formado por aqueles que estão lá sob acusação ou já cumprindo pena por tráfico de drogas, pela negociação de substâncias ilícitas. Esses já são quase 40%. E esse é o subgrupo, de fato, onde houve um crescimento espantoso nos últimos 15 anos. Isso tem a ver com mudanças na lei de drogas, sobre as quais a gente falaria com mais profundidade, mais detalhes, se houvesse tempo, mas vamos nos concentrar nos elementos fundamentais apenas. Esse subgrupo, formado, então, pelos que estão no sistema prisional, já julgados ou sob acusação de tráfico, é esse subgrupo cujo crescimento nós precisamos explicar para entender essa explosão de encarceramento no Brasil. Encarceramento que tem classe, que tem cor, que tem características, de novo, que são o espelho das estruturas históricas da sociedade brasileira. Vamos compreender, e vejam que eu não estou pretendendo nenhuma análise profunda sobre determinações ou condicionamentos estruturais. Eu estou simplesmente trazendo para vocês os dados mais superficiais, empíricos, e que são, entretanto, pouco conhecidos e são pouco explorados na reflexão pública e que são muito eloquentes se nós os soubermos ouvir, né, e ler. Eles nos dizem muita coisa e apontam já para um diagnóstico importante. Não é preciso ser nenhum Einstein para depreender o que eu vou a seguir expor a vocês. O que está acontecendo? Veja o seguinte: a polícia mais numerosa que está presente em todo o país é a polícia militar.
E ela é pressionada por todos os atores, opinião pública, diversas instituições, pelos políticos, pela mídia, segmentos da sociedade, a produzir. Ela é pressionada a produzir, a polícia militar. Essa polícia é mais numerosa, mais presente, quase onipresente. E ela entende, ou elas, as 27 polícias militares, em geral, entendem por produção, por produzir, por ser efetivo, prender. Essas instituições conjugam como se fossem sinônimos, prender e produzir. Para que elas sejam produtivas, elas precisariam supostamente prender. Acontece que elas são proibidas de investigar, porque a nossa Constituição impede as polícias militares de investigar. E ainda bem que o fazem, vejam. Nós vamos chegar a isso. Mas, enfim, o artigo 144, que delineia o modelo policial, estabelece que a Polícia Civil é que realiza as investigações e cabe à Polícia Militar o trabalho ostensivo, preventivo, uniformizado, como se diz na Constituição. Ela está proibida, portanto, de investigar. Vejam um dilema. Eu estou rindo, não sei porquê, talvez para não chorar, porque isso me desespera. Veja o que acontece. Se a polícia se sente instada, a polícia militar se sente instada, pressionada a encarcerar, a prender, mas é proibida de investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante. Prender em flagrante delito. É o que lhe resta fazer. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São alguns, aqueles que se dão aos 5 sentidos, aqueles que são ostensivos. São os mais importantes? Não, longe disso, em geral não são. Ela está, portanto, limitada a agir sobre um determinado lote de crimes, um certo conjunto, aqueles crimes passíveis de identificação em flagrante delito. E as polícias militares dispõem, então, de uma ferramenta, de um instrumento que tem sido usado e do qual se abusa com frequência. Qual é esse instrumento, essa ferramenta? É a lei de drogas. A polícia militar, tendo de prender, lança como uma rede a lei de drogas para a sua pescaria. E a lei de drogas é muito útil à polícia militar porque permite prisão sem investigação, uma prisão em flagrante, porque há a negociação, na compra e venda de substâncias ilícitas à luz do dia ou à sombra da noite, mas, enfim, nas ruas, particularmente nos territórios mais vulneráveis, aqueles cujo ingresso prescinde de mandado judicial. Não prescinde pela lei, mas na prática, sim, porque é o reduto dos mais pobres e daqueles cuja cidadania é desrespeitada cotidianamente. Então, é evidente que o mandado judicial para o ingresso no domicílio é sempre requerido, salvo em condições absolutamente excepcionais, e não se ousa invadir o domicílio da classe média ou da elite, mas sim o domicílio das classes populares, dos grupos sociais cujos direitos são violados frequentemente, cotidianamente. Então, é muito simples compreender o que acontece. A polícia militar aplica a lei de drogas para justificar essas prisões e assim demonstrar a sua produtividade. Quem é que está sendo preso, então? São os pequenos varejistas do comércio das substâncias ilícitas. Porque para encontrar os grandes capitalistas que investem e lucram bilhões de dólares nesse mercado transnacional, por exemplo, da cocaína, seria necessário investigação muito sofisticada, porque já não há distinção entre o legal e ilegal na economia transnacional, uma vez que
o dinheiro da droga, das substâncias ilícitas, por exemplo, e particularmente da cocaína, é um dinheiro que já migrou, já fluiu, já atravessou fronteiras e já irrigou e fertilizou, do ponto de vista do lucro, todas as áreas produtivas da economia. Não há nenhuma área que não tenha sido tangida, ou, para usar uma expressão mais moralista, maculada pelo capital sujo que provém da droga, da cocaína, do tráfico internacional. O setor financeiro, o setor hoteleiro, de turismo, de navegação, as companhias internacionais aéreas, corporações, enfim, todas as áreas que vocês possam imaginar são aquelas nas quais esse capital investe buscando lucratividade. É um capital como os outros. Aliás, distinguir o que é maculado, o que não é, o que é sujo, o que é limpo, perdão, o que é legal e ilegal, no que diz respeito ao capitalismo, é até uma indagação absurda, não é? Uma perda de tempo. Nós sabemos, perdão, como isso funciona. Então, basicamente, é isso que eu lhes queria dizer. A Polícia Militar tem prendido varejistas, os pequenos varejistas. Eles têm sido presos, como nos dizem os relatórios das defensorias, que atuam, por exemplo, no Rio, São Paulo, na Bahia. Eles têm sido presos, esses varejistas, sem portar armas, sem praticar violência e sem revelar, ou sem que seja conhecida, a relação orgânica com grupos organizados, com crime organizado. Portanto, não são pessoas violentas nem vinculadas organicamente a crime. Elas são aquelas que investem o seu tempo no varejo ali daquele pequeno comércio da substância ilícita, no dia seguinte vão fazer o ganho em outra área, no terceiro dia voltam, vivem da mão para a boca, né? Como se diz, vivem ou sobrevivem buscando essa renda cotidiana. E elas são condenadas a 5 anos de reclusão. Regime fechado, porque esse é o crime considerado hediondo, imaginem vocês. 5 anos no estabelecimento penal, numa unidade penitenciária. Como as penitenciárias no Brasil, salvo exceções, são controladas pelo crime, pelas facções criminosas, porque o Estado brasileiro, em suas diversas camadas, em seus diversos níveis e manifestações, não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais, então, são as facções que dominam o sistema penitenciário, aquele ou aquela que chega à unidade penal precisa garantir sua sobrevivência. E o Estado não cumpre o seu dever, como eu dizia, então vai ter de contar com a proteção da facção dominante. E essa proteção que lhe garantirá a vida lhe cobrará um preço. Qual é o preço? É a lealdade a ser prestada subsequentemente à saída da prisão, 5 anos lá na frente. Então, se não havia vinculação, ela terá de vir a existir no futuro, porque esse será o preço cobrado para a sobrevivência desse preso. E, portanto, o que é que nós estamos fazendo muito objetivamente? Nós estamos, como nação, contratando violência futura, fortalecendo as facções criminosas, destruindo a vida de milhares e milhares de jovens, destruindo gerações inteiras, gerações principalmente de negros e de pobres, e também suas famílias que sofrem, evidentemente, com tudo isso. E, além disso, estamos fortalecendo as facções criminosas, cedendo gratuitamente força de trabalho jovem para a exploração subsequente pelas facções. É isso que nós fazemos, gastando fortunas e provocando todo tipo de sofrimento e de alienação. Vejam que despropósito. Isso é, então, fruto de quê? De uma combinação entre um modelo policial, esse que está desenhado na Constituição e que proíbe a polícia mais numerosa de investigar, e uma lei de drogas que é absurda, que tem sido apenas um instrumento de criminalização da pobreza, de ampliação do encarceramento de pobres, de jovens negros,
né, a serviço da reprodução, portanto, do racismo estrutural, da desigualdade, da exploração de classe, da intensificação do sofrimento daqueles que são expoliados no Brasil. Entre as mulheres, o grupo formado pelas que estão lá sob acusação de tráfico ou já condenados por tráfico corresponde a 62% do universo prisional feminino. No universo prisional feminino, esse processo é ainda mais agudo, ainda mais grave, ainda mais doloroso, né? Isso nos conduziria, então, para duas propostas muito simples, e eu vou comentar mais adiante as implicações disso. Uma proposta é a revogação do proibicionismo, é a legalização das drogas, é um tratamento dessa questão completamente e radicalmente diferente daquele que tem marcado a nossa história recente, sobretudo. E, de outro lado, esse modelo policial que nós herdamos da ditadura e que, combinado com a lei de drogas, gera encarceramento em massa, guerra contra os pobres e todas essas consequências lastimáveis que eu enumerei. O segunda unidade, digamos assim, dessa minha breve apresentação, diz respeito à história, a história recente. Eu acho importante que nós observemos o seguinte, e aí eu acho que, depois da apresentação que se segue, talvez fique ainda mais nítida a apresentação, a exposição que eu fiz inicialmente. Nós tivemos um processo constituinte marcado por negociação. A negociação das elites, a negociação por cima, o acordo entre as elites, aliás, não é uma novidade, né? A história do Brasil está repleta de situações desse tipo, são transições que substituem rupturas por acordos entre as elites, negociações por cima. E essa é uma das marcas do autoritarismo estrutural da sociedade brasileira, ou da natureza autoritária do capitalismo brasileiro. Há uma natureza não autoritária do capitalismo? Do ponto de vista comparativo, sim. Intrinsecamente, não, porque todo o capitalismo é imanentemente autoritário, é claro. Mas há distinções que devem ser reconhecidas e que marcam histórias nacionais bem diversas. No caso brasileiro, esse é um traço constante. As famílias cafeicultoras que acabam dando sequência à dominação escravagista anterior, e depois nós tivemos uma industrialização articulada com esses mesmos segmentos sociais, e essas rupturas políticas acabaram sendo como que mitigadas pela continuidade, e assim nós tivemos mudanças sob a égide da continuidade. Revolução passiva, nos termos gramscianos, se vocês quiserem. Essa é a marca, e no processo constituinte, nos anos 80, essa também foi a característica essencial. E os militares, egressos da ditadura, representando ainda os militares que foram donos do poder plenamente durante a ditadura de 64, lograram êxito no bloqueio de alguns avanços nesse processo que redundaria na promulgação da Constituição em 1988. É como se esses militares, ou representantes do poder em declínio, representantes da ditadura já em falência, é como se esses militares ou seus representantes nos dissessem: olha, brinca de democracia dali em diante, dessa parte para frente, mas não toquem, não ousem tocar em duas questões. Claro que esse aviso não foi estendido para áreas econômicas mais essenciais, porque isso não teria sido necessário, uma vez que o pacto envolveu as elites dominantes não tinham nenhum interesse numa modificação estrutural do capitalismo brasileiro. Mas, enfim, o recado dos militares era esse: não toquem. Não toquem em quê? Não toquem nas Forças Armadas e nas polícias.
E isso se traduz em dois artigos da Constituição, o 142, relativo às Forças Armadas, e o 144, relativo às polícias. E o modelo policial forjado na ditadura foi preservado, foi congelado, foi cristalizado. E se nós não tivermos justiça de transição, e essa é uma das razões pelas quais o fascismo hoje renasce, ou já renasceu no Brasil com tanta força, no caso da segurança pública, nem transição nós tivemos, porque as estruturas organizacionais foram preservadas, e quando elas são assim mantidas, vem com elas não só organogramas formais, vem com elas homens e mulheres, são os trabalhadores, cidadãos, cidadãs policiais, com seus valores, suas crenças, suas práticas, suas formas particulares de promoção das, das suas identidades, formas de construção de lealdade, regimes afetivos peculiares, etc. E uma maneira muito particular de compreensão de seu papel na sociedade, de papel da sua instituição, da função da sua instituição na sociedade. Basicamente, a compreensão que foi preservada, que vem da ditadura, e é claro que o que está na ditadura não nasceu na ditadura, vem do universo histórico que está presente já na escravidão e atravessa todos esses momentos marcados pelos traços estruturais já referidos aqui. E essa concepção sobre sua instituição, ou sobre a missão que lhe cabe, a função que lhe compete, é de que se trata de defender os, entre aspas, homens de bem, contra, portanto, o mal. Se trata da luta do bem contra o mal, nada a ver com Constituição, com legalidade, com democracia, com cidadania, e nada a ver com com o próprio conceito de segurança pública numa sociedade minimamente democrática, que tem a ver com a garantia de direitos. Em absoluto, a cultura corporativa, ou as culturas corporativas que nós herdamos da ditadura e que reproduz os ecos históricos mais permanentes e atávicos da nossa sociedade, evocando a própria escravidão, esses valores apontam na direção da Guerra Santa, as execuções extrajudiciais, as torturas, as indignidades todas seriam métodos para a realização dessa finalidade, a garantia, portanto, do bem definido como essa ordem herdada, com as suas características de cor, raça, de classe, território, etc. Esse é o grande patrimônio assombroso, tenebroso, que nós herdamos, e isso permaneceu intocado. Para vocês terem uma ideia, para que isso fique muito evidente, para vocês não pensem que eu esteja exagerando, um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há não muito tempo, declarou que ele via como tarefa da polícia funcionar como um inseticida social. Não preciso dizer mais nada, né? Vocês já compreenderam todas as implicações e todos os pressupostos que estão aí. Isso acabou gerando um enclave institucional. A partir de 88, as polícias se autonomizaram de forma ilegal e absolutamente inconstitucional. E esse enclave tem como características fundamentais o fato de ser refratário à autoridade civil política, refratário à Constituição e aos direitos humanos. Isso significa que nenhum governador jamais efetivamente comandou as polícias. Isso nunca aconteceu. Claro que há variações de grau, há mudanças conjunturais, mudanças que se devem a aspectos regionais, e é claro que as polícias, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, trabalhadores, cidadãos, vivem contradições, conflitos, e esse, portanto, é um universo heterogêneo. A despeito da diversidade, da pluralidade, da heterogeneidade toda, o que caracterizou, nesse período assim chamado democrático, as polícias,
foi o fato de que esses valores herdados da ditadura foram predominantes. Isso significa que as polícias eram bolsonaristas avant la lettre, quer dizer, antes mesmo de Bolsonaro, independentemente de Bolsonaro. Bolsonaro corporifica esses valores, que são oriundos lá dos porões, que ele conhece bem, e os inscreve na institucionalidade política. Por isso isso tudo é tão grave, tão perigoso. Mas não foi ele que inventou essa cultura, ele se identifica com essa mesma cultura corporativa, com esses mesmos valores, e isso tudo pode ser preservado nessa espécie de estufa histórica por conta desse enclave. O enclave só foi possível, só foi mantido essas décadas todas por conta de cumplicidades. A cumplicidade do Ministério Público, que nunca cumpriu efetivamente seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, apesar dos esforços de muita gente corajosa, disposta a lutar pela democracia, pelo respeito à Constituição, etc., mas efetivamente o Ministério Público, na prática, foi cúmplice da preservação desse enclave. Esse enclave só foi possível porque a justiça abençoou essa situação anômala, completamente abjeta e absurda. Segmentos sociais aplaudiram tudo isso, lideranças políticas recuaram, aderiram por oportunismo, por demagogia, ou porque se sentiam chantageadas, qualquer que tenha sido o motivo. As lideranças políticas estaduais, sobretudo, recuaram quando ousaram alguma reforma e perceberam os obstáculos à sua realização, se sentiram ameaçados e recuaram. Então, esse enclave é fruto desse arranjo perverso, multi-institucional, com participação política e social. E isso está no centro da nossa democracia ou da nossa não democracia. E é por isso que nós temos, e vocês já viram os vínculos disso com as estruturas fundamentais históricas da sociedade brasileira, é por isso que nós temos o genocídio. E o genocídio de jovens negros e de jovens pobres. E é por isso que o Estado tem funcionado como esse braço que intensifica a exploração, o racismo e as diversas formas de violação que nós conhecemos. E agora, por fim, haveria tanto a dizer, né, sobre como isso tudo tem como subexpressão as milícias, por exemplo, que são modalidades de autonomização ilegal mais ostensivas, mais dramáticas, mais tópicas, mas o fundamental é essa autonomização inconstitucional, ilegal, que caracteriza todo o universo policial brasileiro, apresentando-se, realizando-se como refratários à autoridade civil política, né? E também refratários à Constituição, etc. As milícias são decomposições, são degradações, seguindo o mesmo princípio, a mesma lógica, autonomizações ilegais que vão florescendo, né, como num processo de metástase, né, dessa floração brutal que está no coração mesmo da institucionalidade brasileira. É muito triste quando nós vemos ou ouvimos pessoas respeitáveis dizerem que as instituições brasileiras funcionam, etc. Quais e para quem? Se nós estamos convivendo com o genocídio. Para dar um número ao genocídio, só no caso do Rio de Janeiro, há muitos outros dados sobre o Brasil também, que são muito impressionantes. O caso do Rio talvez seja mais conhecido. De 2003 a 2021, nós tivemos 19.464 mortes provocadas por ações policiais. 19.464 mortes provocadas por ações policiais, das quais uma franja ínfima chegou à justiça. São execuções extrajudiciais que configuram, de fato, o genocídio. A terceira unidade, muito brevemente, o que fazer? A pergunta-chave e a mais difícil. Nós estamos mergulhados nesse momento
de angústia. Nós estamos sob ameaças do fascismo, que reemergiu no Brasil com força. Eu digo reemergiu porque ele, perdão, sempre esteve conosco, ou pelo menos desde os anos 30 do século passado, e diante de uma conjuntura, essa tosse pode ser até um sintoma disso, asfixiante, né? O próximo governo, se Lula vence as eleições e inaugura um governo que seja de reconstrução, esse governo de reconstrução, inexoravelmente, mesmo acuado por tantas alianças, que talvez sejam indispensáveis para a sua vitória, mas um governo assim, mesmo sitiado por uma oposição feroz, selvagem, fascista nas ruas, isso provavelmente vai acontecer, a despeito de alianças tão amplas que lhe tolhem os movimentos por um lado e de pressões externas de uma oposição selvagem fascista por outro, a despeito disso tudo, se o próximo governo quiser reconstruir a democracia ou construir algo mais parecido com o que nós chamamos de democracia, além de ações em tantas outras áreas, eu não vou mencioná-las aqui, quem o faça, haverá colegas que o farão ou já o fizeram. Eu me detendo, então, nesse âmbito muito restrito das instituições da segurança pública, não estou nem falando das dinâmicas sociais envolvidas, que isso nos levaria muito longe, mas pelo menos naquilo que é responsabilidade direta do Estado, são instituições do Estado, diria que para que algum passo seja dado, vai ser necessário tratar a segurança pública não como um detalhe perfunctório, apendicular, não como um reflexo, como uma superestrutura que apenas reflita outras realidades, mas como um dos núcleos fundamentais de luta, claro que é da luta de classe, da luta antirracista, da luta por direitos, da luta popular pela vida, por dignidade e pela democracia no entendimento radical. E isso significa explodir a camisa de força que tem sido o artigo 144, imposto pelos militares sobre o processo constituinte, para que nós possamos refundar as instituições policiais. Por que é importante isso, falar disso? Porque se nós deixarmos que o processo socioeconômico e as lutas sociais apenas produzam seus efeitos para que, então, num futuro mais distante, a própria estrutura da sociedade venha provocar alterações nesse campo institucional, nós teremos perdido gerações. Muitas vidas serão ceifadas e mecanismos importantes de reprodução da dominação e do racismo estrutural, da homofobia, da misoginia, do patriarcalismo, continuarão se formando e gestando consequências, se reproduzindo, portanto. Então, seria indispensável enfrentar esse imenso desafio que é da reconfiguração radical dessas estruturas policiais. Sempre que houver Estado, vai haver leis, sempre que houver classe, vai haver Estado, havendo Estado, há leis, há justiça criminal, polícias, e como o fim das classes está bastante distante, eu espero que continue sendo a nossa utopia, mas está muito distante no horizonte histórico, nós vamos conviver por muito, muito tempo com leis, Estado, com justiça, com instituições de controle, etc. E, então, é indispensável disputá-las. Por mais duro que isso seja, é indispensável disputá-las. E, então, a refundação do nosso modelo é fundamental. Valorizando os trabalhadores policiais e as trabalhadoras policiais, tantas vezes desrespeitados, os direitos são também violados, enquanto tais, enquanto trabalhadores. E a legalização das drogas é uma bandeira inevitável, inexorável, absolutamente fundamental. Eu não tenho ilusões, nem quanto à
capacidade do próximo governo de operar a transformação das instituições policiais, muito menos de caminhar na direção da legalização das drogas. Mas esses são os nortes, e nós haveremos de lutar, e os movimentos sociais precisam estar engajados, liderando um processo de transformação e que culmine na redução do encarceramento em massa com essas marcas do racismo e das classes sociais, né? Eu sonho com um mundo abolicionista, um mundo em que não haverá cárcere, mas enquanto nós tivermos alguma forma de controle, pelo menos que a privação de liberdade se restrinja aos crimes que envolvam violência contra a pessoa ou grave ameaça. Isso tudo posto, se nós conseguirmos caminhar nessa direção, tudo isso vai acabar propiciando condições mais favoráveis das lutas sociais, das lutas políticas, na direção da construção da utopia. Muito obrigado a vocês pela paciência e pela atenção.